Deixa-me te fazer uma pergunta direta. Você já começou algo cheio de entusiasmo, mas acabou desistindo no meio do caminho? Um projeto, um objetivo, um compromisso importante. No início tudo parece possível, mas aí depois aparecem os desafios, o cansaço, as dificuldades. Então muitas pessoas simplesmente param no meio da jornada. Jesus contou uma pequena parábola que fala exatamente sobre isso, mas ele não estava falando sobre projetos, ele estava falando sobre seguir a ele. E o alerta que Jesus deu é muito profundo. Seguir Jesus não é apenas começar, é estar disposto a ir até o final. E nesse vídeo você vai descobrir o porquê que Jesus contou a parábola da construção da torre, o que significa realmente calcular o custo de seguir a Cristo e porque muitos começam a caminhada espiritual, mas poucos perseveram até o final. E essa parábola revela algo muitas vezes que não é dito com clareza, porque seguir Jesus exige decisão, compromisso e perseverança de ir até o final. E essa parábola aparece no livro de Lucas, capítulo de número 14, e nesse momento grandes multidões estavam seguindo Jesus. Mas Jesus percebe algo muito importante, que muitas pessoas ali somente estavam interessadas em seus milagres, em seus ensinos, na esperança de verem algo extraordinário, mas nem todas as pessoas ali estavam prontas para o que realmente significava ser discípulo de Jesus. Então Jesus começa a falar sobre o custo do discipulado. E em seguida ele conta uma história muito simples que ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Naquela época, você construir uma torre era um projeto muito importante e era um projeto em que causava muita admiração e espanto nas pessoas, porque podia ser uma torre de vigia, ou em um campo, ou uma estrutura de proteção. Mas você construir uma torre era algo muito caro, exigia planejamento, exigia muitos recursos. E se alguém começasse a construção da torre sem calcular os custos, poderia acontecer algo constrangedor. É igual quando você vai fazer uma construção em que você precisa analisar os custos da construção, custos de materiais, planejamento do projeto, quanto tempo esse projeto fica pronto, ter as condições aproximadas, que às vezes nem sempre é exato, mas ter as condições para que essa obra venha chegar até o final, que ela não venha parar pela metade. Então a gente faz um planejamento. E na vida com relação espiritual e seguir a Jesus também é a mesma coisa. E Jesus continua dizendo que se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele. Então, e eles diriam: olha, este homem começou a construir, mas ele não conseguiu terminar. E a imagem é clara. Começassem a avaliar o custo, pode levar ao fracasso público. Se dentro de uma construção material é algo constrangedor você começar uma obra e não terminar, deixar inacabada, quanto mais espiritualmente, porque é trágica eterna. Porque a gente precisa calcular o risco, a gente precisa entender que o que está em jogo, o custo é a vida eterna. Então, quando você segue a Cristo, é um custo. E quando você também não segue a Cristo, há um custo também. Só que quando nós seguimos a Cristo, nós precisamos o quê? Avaliar os custos dessa decisão. Porque toda decisão que a gente toma na vida, ela tem um preço, ela tem um custo, ela vai custar alguma coisa. E se a gente não se faz o planejamento, a gente faz o quê? Lança o alicerce, começa e não termina. Quantas pessoas que você conhece que iniciam uma faculdade, mas muitas vezes não termina?
Começa e não termina, começa e não termina. Começa projetos, mas não termina. Por quê? Não faz o planejamento dos custos. E Jesus, ele estava falando sobre o quê? O custo do discipulado. Porque seguir Jesus não é apenas uma decisão emocional momentânea, não. Não é apenas aquele entusiasmo inicial, mas é um compromisso profundo que envolve toda a vida. Porque Jesus, ele estava mostrando que antes de dizer sim ao caminho do reino, você precisa entender o que isso significa e o que essa decisão vai te custar. Porque o custo de seguir Jesus, as pessoas não avaliam. Mas em outros momentos desse mesmo ensino, Jesus menciona coisas muito difíceis, exigências que precisam ser seguidas, como negar a si mesmo, carregar a sua própria cruz, colocar Deus acima de qualquer outra prioridade. E isso não significa que seguir Jesus é apenas sofrimento, não. Tem os momentos bons também, tem os momentos de alegria. Mas também significa que a fé verdadeira exige uma entrega real. E o que as pessoas não pensam, que o entusiasmo superficial no início é um grande problema, porque muitas pessoas se aproximam da fé com aquele entusiasmo inicial, né, que a gente chama de primeiro amor, mas quando começa a surgir os desafios, a pressão, a dificuldade, elas acabam desistindo, porque Jesus não queria seguidores superficiais, ele queria discípulos que entendessem a seriedade do caminho de Jesus. E essa parábola, ela nos leva a uma pergunta que é muito importante, que a gente precisa pensar: estamos apenas admirando Jesus ou realmente tomamos a decisão de realmente segui-lo? Porque existe uma grande diferença entre gostar das ideias de Jesus, ouvir seus ensinamentos, frequentar ambientes religiosos e realmente organizar a vida em torno de Cristo, porque seguir Jesus envolve decisões reais, prioridades diferentes, porque uma caminhada que continua mesmo quando surgem os desafios, quando surgem as barreiras, quando surgem as lutas, quando surgem momentos em que a gente quer parar, a gente quer desanimar. Porque a parábola da construção da torre, ela nos lembra algo que é muito profundo. Começar algo importante é muito fácil, mas você terminar exige um compromisso. Jesus, ele não estava tentando afastar as pessoas, não, mas ele estava sendo honesto sobre o caminho, porque Jesus, ele não enganou e não engana ninguém. Porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único caminho que a gente pode herdar a salvação é através de Cristo. Mas para isso acontecer, tem-se exigências. A gente precisa realmente se comprometer, porque a fé verdadeira, ela não é construída apenas com entusiasmo, com emocionalismo, não, mas ela é constituída em perseverança. Porque talvez a pergunta final dessa parábola seja simples, mas profunda. Estamos construindo apenas os alicerces ou estamos comprometidos em terminar a construção da nossa vida com Deus? Porque logo depois dessa parábola, Jesus, ele conta uma outra muito semelhante a essa, que é uma comparação sobre um rei que precisa decidir se ele vai para a guerra ou não. E antes dele agir, ele precisa avaliar se realmente tem condições de vencer. E no próximo episódio da nossa série Parábolas de Jesus, nós vamos explorar a parábola do rei que vai para a guerra. E você vai descobrir o porquê que Jesus ensinou a seguir um reino exige decisão consciente e total entrega. E se esse conteúdo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário, ele é muito importante para nós aqui do canal, e continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.